Dante Renatus foi o gênio que assumiu o posto mais alto na arte da espada, até ascender como imperador. Foi ele quem teve a vida mais impressionante e dramática de toda a história do Império, até que 500 anos depois de sua morte, ela reencarna como Helena, a filha do Duque de Pereza. Mas era uma segunda vida que ela não queria. Ela desfrutou tudo o que podia na sua vida passada, e por isso, qualquer coisa nessa segunda vida é chata e entediante. Então ela começou a pensar em usar as habilidades de sua antiga vida, decidida a treinar novos talentos. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Princesa Invencível está entediada de novo, e espero que aproveite. A história começa não com uma princesa, mas com uma garota que veio do nada, e desde o início, ela se viu abandonada. Dante Renatus nasceu do príncipe herdeiro e sua concubina. Mas não querendo assumir a responsabilidade por sua filha ilegítima, o príncipe abandonou Dante com sua mãe, que também a deixou para morrer em uma cidade distante. Então, Dante teve um início difícil na vida. Ela viveu com mendigos e prostitutas, e também roubava para sobreviver. Mas quando ela tinha 12 anos, lhe foi oferecido um novo começo, quando o professor de uma academia de cavaleiros lhe ofereceu a chance de tentar a esgrima. Na época, isso era provavelmente uma piada, mas então ela decidiu provar que o homem estava errado, derrotando todos os seus alunos. Completamente chocado, o professor Hou imediatamente a acolheu e lhe deu o nome Dante, já que seus pais negligentes nunca lhe deram um. Embora ele tenha sido gentil ao ajudar a garota das ruas, o professor Hou ainda lhe fez trabalhar até os ossos, a forçando a praticar até cair. Mas Dante suportou toda essa dor. Quando ela tinha 19 anos, o professor Hou faleceu, então, Dante se inscreveu em um campeonato e ganhou um pouco de dinheiro. Ela logo passou a se tornar uma mercenária, ganhando a vida e fazendo história na guerra. Uma de suas vitórias mais famosas foi contra o dragão demoníaco Cruzé, quem ela o derrotou com nada além de suas próprias lâminas. Depois disso, o mundo inteiro se abriu para ela. As pessoas imploravam para que ela se casasse com seus filhos ou ao menos que viesse trabalhar como uma cavaleira contratada. Quando tinha 23 anos, o imperador a convocou para o Palácio Imperial. Isso mesmo, ironicamente, o príncipe herdeiro que lhe abandonou quando era um bebê agora era um imperador. Ele deu a ela o nome Renatus, a trazendo de volta à família como uma recompensa por todas as suas conquistas. Mas Dante não estava satisfeita. Ela lhe exigiu terras, uma mansão própria, e até mesmo 10 milhões de barras de ouro, além da permissão para gerenciar e comandar os soldados. Bem, se você conhece o seu valor, por que não pedir por ele? O imperador estava tão intimidado por essa filha louca empunhando uma espada, que ele concordou com todos aqueles termos absurdos dela. A partir de dali, ela viveu uma vida de luxo, e eventualmente ela se tornou imperatriz. Apesar das muitas dificuldades, Dante viveu uma vida feliz, mesmo morrendo aos 30 anos de idade. Mas então, 500 anos depois, sua alma foi reencarnada como Helena Pereza, a filha mais nova do Duque Pereza. Helena ainda tem todas as suas memórias de sua vida como Dante, então, ser uma jovem mimada por seus pais foi um pouco difícil de se adaptar. Agora, Helena tem 10 anos, e ela tem 3 vezes mais inteligência e boas maneiras que as outras crianças de sua idade, talvez porque tenha literalmente uma imperatriz adulta dentro dela. Helena vira rapidamente orgulho da sua família, mas como já viveu uma vida de aventura em muitos extremos, ela acha tudo bem entediante. O Duque e a Duquesa Pereza estavam muito preocupados com a filha de expressão seca e sem emoção, então, eles queriam ajudá-la a encontrar mais alegria na vida. Seu irmão mais velho, Leonardo, também era muito afetuoso, então, quando ela demonstrou interesse nas suas aulas de esgrima, ele a convidou para acompanhá-lo. Depois de lutar incessantemente em sua vida passada, Helena já não tinha mais interesse em empunhar uma espada, mas acontece que ela tinha algumas suspeitas sobre o professor dele, que era muito extravagante e acha que garotas não deveriam usar espadas. Leonardo defende Helena, e diz ao seu professor que ela pode fazer o que quiser, mas ele o desafia para um duelo para calá-lo, mesmo que Leonardo tenha literalmente 13 anos e mal tenha aprendido as lições ainda. Helena estava certa, esse cara é definitivamente uma fraude. Ele é realmente tão mau que continua zombando da maneira como Leonardo se move, e também ri dele quando ele cai. Que tipo de professor é esse? Ele também não era um espadachim muito bom, e parece um mistério para a garota como ele foi contratado. Então, enquanto Leonardo sai para uma pausa, ela lhe dá algumas dicas para contra-atacar. O garoto nem sequer questiona o fato de sua irmã de 10 anos ter conselhos de especialista sobre algo que ela nunca estudou, e ele apenas confia nela completamente. Quando a batalha recomeça, os dois lutadores são 2 vezes mais ferozes que antes. Leonardo tem dificuldades no início, mas finalmente avista a oportunidade que Helena lhe disse para procurar, e então a aproveita instantaneamente. Pouco depois, o professor está no chão gemendo. O homem é claramente um mau perdedor, e ele imediatamente começa a gritar com as crianças, dizendo até mesmo a Helena para ela não se meter nos assuntos de homens. Tendo finalmente se cansado de suas desculpas, Helena pega a espada de seu irmão e desafia o professor ela mesma. Apesar de ser metade do tamanho dele, e 2 vezes mais fraca, ela lhe dá uma verdadeira surra,
e até lhe diz o que ele está fazendo de errado ainda no meio da batalha. Quando a humilhação termina, e o professor está no chão de novo, ela lhe diz que ele seria melhor e mais adequado para costura que para lutas. Isso deve ter machucado o ego dele. Ela joga a espada no ar, e quando ela cai bem na cabeça dele, ela lhe fala que ele está demitido. Seu irmão estava chocado, mas já que Helena parecia um gênio desde cedo, aquilo não foi tão suspeito quanto realmente parecia. Finalmente, sua irmã encontrou um propósito na vida, ser a sua professora de esgrima. Helena e Leonardo explicam toda a situação para os pais, que parecem ser os únicos a terem uma reação normal. Ela pede permissão para ensinar seu irmão, e depois de uma semana de consideração, seu pai a chama em seu escritório. Acontece que aquele professor era uma fraude. Ele era o pior de sua classe na escola, e mesmo tendo se formado em uma instituição prestigiada, era conhecido como sendo um pouco idiota. O Duque parece desapontado consigo mesmo, mas Helena está apenas feliz por terem descoberto aquilo cedo, pois caso contrário, Leonardo teria aprendido todas as técnicas erradas, e teria que começar tudo de novo do zero. Seu pai claramente pensou muito sobre a proposta dela. Embora ela seja um gênio, qualquer pessoa sensata ficaria preocupada com uma menina de 10 anos ensinando alguém a usar uma espada quando ela mesma nunca lutou. Mas ao mesmo tempo, ela nunca demonstrou interesse em algo assim antes, então, ele lhe faz uma sugestão. Na próxima semana, eles terão um visitante na propriedade com mais ou menos a idade de Leonardo. Assim, ele oferece a ela um período de teste. Se Helena puder ensinar Leonardo bem o suficiente para vencer esse convidado, ele considerará como uma solução de longo prazo. Mas a única pegadinha era que o convidado é ninguém menos que o príncipe César, que estudou no próprio Palácio Imperial, e também treina há mais tempo que Leonardo. Mas com a lendária Dante de lado, não há nada que seu irmão não possa fazer. O príncipe César é membro da família Grey, que tem distintos olhos vermelhos. Assim que Helena o vê, ela se lembra do homem para quem ela passou o trono antes de morrer na sua vida passada, seu amigo próximo, o Duque Ares Grey. Quando ele chega à propriedade, Helena fica chocada com a semelhança entre eles, mas ao contrário do seu amigo, o Duque, o príncipe César é bastante rude. Aparentemente, ser criado no Palácio Imperial o tornou bastante mimado, mas se alguém pode colocá-lo em seu lugar, esse alguém é Helena. Ela o desafia no segundo em que ele entra, e já que ele não gostou da saudação dela, ela lhe oferece um aperto de mão, o que choca todos os nobres no palácio. Já que um mordomo muito nervoso os obriga a apertar as mãos, César aproveita a oportunidade para tentar esmagar os dedos dela. Mas se é esse o jogo que ele quer jogar, ele escolheu a oponente errada. Em vez de usar a força bruta, Helena responde com inteligência, ajustando seu aperto para mirar nas articulações dele. Não querendo admitir que acabou de ser derrotado por uma garotinha, o príncipe não faz alarde com isso e apenas se afasta com seu mordomo, com a promessa de uma revanche. E assim, eles se tornaram inimigos para a vida. Pelo visto, esse vai ser um longo verão. Depois de terminada a recepção, Helena recebe uma séria conversa de sua mãe. Não só ela desrespeitou um herdeiro do trono, mas também isolou um garoto que recentemente perdeu sua mãe. O príncipe não tem muitos amigos da sua idade, então a duquesa pede a sua filha para ser gentil com César. Relutantemente, Helena concorda, apesar de sua opinião sobre o príncipe. Também parecia claro que depois da morte de sua mãe, a imperatriz, a sua posição na hierarquia imperial se tornou um pouco instável. Então, o filho mais novo foi mandado embora, para protegê-lo de qualquer oposição no palácio. Mas falando no diabo, César está esperando no corredor quando ela termina de ser repreendida por sua mãe. Ele parece bem mais calmo que antes, e fala para ela não se preocupar com o que aconteceu mais cedo. Ele deve estar tentando jogar a carta da pessoa superior, porque quando Helena garante a ele que ela não estava preocupada de jeito nenhum, ele de repente explode de novo. Mas Helena logo o coloca em seu lugar, revelando que sabe por que ele foi enviado para lá. Afinal, ele não pode realmente se chamar de superior quando a família Perez é quem está protegendo ele. A arrogância do príncipe desaparece depois disso, com ele bem ciente de que é um hóspede difícil de aceitar, já que ao recebê-lo, a família Perez arrisca se tornar inimiga da nova primeira imperatriz, Valir. Ele pede desculpas por envolvê-los nessa bagunça política, e diz a ela que não tem necessidade de uma hospitalidade superficial. Aparentemente Helena começou uma guerra por nada, então pelo visto, pela primeira vez em suas duas vidas, Helena Pereza cometeu um erro. Ela tenta não se apegar a isso, mas quando seu irmão traz isso à tona durante o treinamento, uma semana depois, ela fica um pouco na defensiva. Leonardo é doce, e ele sente simpatia pelo príncipe por causa de sua criação solitária e competitiva. Então, pelo bem dele, ela concorda em ir se reconciliar com César. Bem, ao menos foi isso que ela disse a ele, mas o que ela realmente faz é observar a competição durante o treinamento do príncipe com seu mestre de espadas, Hamilton. Como de costume, ninguém suspeita de uma menina pequena. Eles deixam Helena assistir à sessão, permitindo que ela descubra que o príncipe é um gênio na esgrima. Acontece que seus reflexos e foco são incríveis para a idade deles.
É claro que ele é um talento natural, assim como Dante em sua vida anterior, e nesse ritmo, Leonardo não terá chance, e até mesmo o professor parece impressionado. Talvez o príncipe esteja se esforçando para impressionar Helena. Depois de assistir ele treinar, ela não conseguiu encontrar uma única falha em sua estratégia, então, por curiosidade, ela pede para lutar com ele, pensando que poderia ser mais fácil identificar potenciais fraquezas pessoalmente. Claro, tanto o professor quanto o príncipe ficam chocados e não querem levar a culpa se ela se machucar, então, Helena muda de tática e oferece uma aposta. Quem ganhar pode dizer ao perdedor para fazer o que quiser, e sem reclamações. Com certeza César não pode recusar uma oferta como essa, então, o pobre professor apenas assiste enquanto os dois sacam as espadas, com cada um tão determinado quanto o outro. Agora, é difícil dizer quem vai ganhar a partida. E então, o combate começa. A estratégia de Helena é encontrar suas fraquezas, o que significa que ela precisa tentar o máximo de ataques diferentes possível para testá-lo. Ela ataca primeiro em uma área muito difícil de defender, mas o príncipe a bloqueia imediatamente. Ele contra-ataca logo em seguida, mantendo Helena alerta enquanto ela é forçada a defender. O príncipe percebe imediatamente que ela não é uma iniciante, mas ele também não é de recuar de uma luta. Helena também não era, mas ela ainda é apenas uma criança não treinada e mais jovem que ele. Ela ainda não tem a mesma resistência ou força que ele construiu ao longo dos anos. Então, em vez disso, ela usa algumas técnicas de campo que ninguém nunca encontraria na sala de aula. Mas em vez de desviar, o príncipe recebe o golpe de frente e o bloqueia com o braço. Se isso fosse uma luta real, ele sem dúvidas teria sido perfurado, mas Helena ainda está chocada com seus reflexos. Ele contra-ataca, parando apenas um triz do pescoço dela, que é quando o professor encerra a partida. O pobre homem provavelmente acha que esses dois são mutantes. Antes que qualquer um deles possa se machucar seriamente, o sujeito declara um empate. Nenhum dos dois está satisfeito sem uma vitória, mas o príncipe reconhece a habilidade dela, dizendo que foi a luta mais divertida que teve em anos. Helena não demonstra isso, mas no fundo, ela também gostou daquilo. Agora, ela sabe que encontrou um diamante bruto, um novo projeto para assumir e poder ensinar. Apesar de que, julgando pelaquela partida, ele também poderia ensiná-la algumas coisas. Naquela noite, a família Pereza se reúne para o jantar sem o príncipe, que aparentemente está cansado e decidiu pular a refeição. Talvez ele se machucou com o golpe dela, ou então está treinando em segredo para uma revanche. Pensando que deve ser o primeiro caso, Helena visita o quarto dele depois do jantar para verificar como ele está. Ela abre a porta e o encontra com uma tipóia, o que a deixa em pânico. Pelo menos não estava quebrado, e César também parecia estar de bom humor. Na verdade, ele está realmente curtindo a expressão de culpa de Helena. Mas Helena diz a ele para não levar sua lesão na brincadeira, pois ela já quebrou um dedo antes, e isso só lhe causou mais dor no futuro. Foi algo meio estranho para uma menina de 10 anos revelar, mas no fim, ela faz um trabalho bem ruim em fingir que isso aconteceu durante uma brincadeira, não bloqueando um golpe em sua vida passada. Ela também fica surpresa que ele não contou a ninguém que foi Helena quem o machucou. Se eles fossem realmente inimigos, aquela seria a chance perfeita para colocá-la em apuros. Mas César diz que não a odeia, e além disso, ele não seria tão mesquinho a esse ponto. Ele também sabia que ela segurou sua força naquele último golpe, e quando viu ele levantando o braço, ela recuou o máximo possível. Quem sabe o que ela poderia ter feito se usasse toda a sua força? Então, César pergunta qual desejo ela teria feito se tivesse ganhado. Obviamente que Helena queria torná-lo seu escravo pessoal e fazê-lo realizar tarefas para ela, o que enfurece o príncipe no início. Ele tenta se recusar a dizer a ela qual era o seu desejo, mas depois de um pouco de provocação bem colocada, ele cede. Seu único desejo era que eles se chamassem pelo nome em vez de seus títulos. Isso parece bastante doce, mas ao mesmo tempo é um pouco ingênuo. Uma oportunidade boa como aquela e tudo o que ele queria era isso. Aparentemente ele se sente bastante solitário tendo pessoas se curvando e chamando ele de príncipe o tempo todo. De todas as pessoas, Helena entende bem esse sentimento de seus dias como imperatriz. Mesmo Ares, o antepassado de César, se recusava a chamá-la pelo nome. Então, ela concorda em ser menos formal entre eles, e depois disso, as coisas ficam um pouco mais calmas. Eles não podem praticar esgrima enquanto o braço dele está se curando, então, em vez disso, eles jogam cartas com Leonardo todos os dias. Mas como você pode imaginar, isso logo parece um pouco entediante depois de alguns dias. Então, numa noite com grandes tempestades, Hamilton decide contar a eles uma história de fantasma. Supostamente, a mansão do Duque Pereza é assombrada por uma garota misteriosa vestida de azul. Em noites de verão, quando uma tempestade surgia de repente, ela podia ser encontrada no porão. Ou pelo menos era isso que a lenda dizia. Helena acha que isso é um monte de bobagem, mas aparentemente os meninos já estão convencidos. Hamilton está se divertindo fazendo eles suarem, quando um mordomo entra e o chama para sair. César, sendo a alma corajosa que ele é, sugere que eles desçam até lá e descubram por si mesmos.
Helena se recusa, mas de uma forma ou de outra, ela acaba sendo arrastada junto quando o príncipe lhe acusa de ser medrosa. Esses dois são mesmo como cópias um do outro. O duque trancou o porão, então, Helena tira um grampo de cabelo e arromba a fechadura. Ela literalmente diz em voz alta que costumava fazer isso o tempo todo antes, mas de alguma forma isso passa despercebido pelos meninos idiotas. Leonardo quem os lidera, até encontrar um riacho correndo por um túnel escuro. Aquilo não parece nada especial, até que uma figura pálida emerge das sombras. Os meninos se assustam e arrastam Helena de volta para cima antes que ela possa dar uma boa olhada, e então eles correm gritando pela mansão, acordando todo mundo e gritando sobre o fantasma. Eles realmente ainda são crianças, então, pouco depois eles são naturalmente punidos por terem descido sorrateiramente ao porão. Depois de discutirem sobre a aventura da meia-noite, Helena garante aos dois que a figura não era nada mais que uma ilusão do escuro. Hamilton lhes diz mais tarde que era um reflexo dos azulejos colocados no fundo do riacho, e aposto que ele se divertiu bastante fazendo eles acreditarem nisso. Quando o braço de César está quase curado, o festival do solstício de verão está a todo vapor em Alpinos, a cidade perto da mansão do duque. O príncipe está muito ansioso para ir explorar tudo, mas Helena não está interessada. Segundo ela, apenas crianças e ladrões gostam de festivais. Mas considerando que ela já foi os dois, é até surpreendente que ela não esteja interessada. Hamilton não deixa César ir sozinho, então, o inocente pequeno Leonardo sugere para todos irem juntos, ignorando completamente o olhar furioso no rosto de sua irmã. Assim que chegam à cidade, o príncipe dá um fora em Hamilton e nos outros serviçais, mas não demora muito para Helena perceber que alguém está seguindo eles. Bem, 3 crianças bem vestidas andando desacompanhadas são mesmo um alvo fácil. Mas quando Helena faz contato visual com o perseguidor, ela vê um homem com cabelo loiro. Por algum motivo ele não parece um sequestrador, na verdade, ele parece preocupado. Ele de repente desaparece de vista, então a pequena duquesa o segue pelos becos. O homem de repente aparece atrás dela e se apresenta. Parece um pouco suspeito que ele tenha aparecido do nada, e talvez esse cara seja algum tipo de criminoso. Mas não, pois ele diz que está procurando por ela há algum tempo. Então, ele parece acreditar que ela é a forma reencarnada de seu rei, alguém que ele claramente adora. Se esse homem sabe a verdade ou se é apenas um lunático, ainda está para ser descoberto, pois ele desaparece misteriosamente, prometendo visitá-la de novo, justo quando os meninos a alcançam. O príncipe, como de costume, está sendo um dramático, falando sobre como é perigoso para ela andar sozinha. Helena nos garante que nada aconteceu, então César corre de volta para buscar Hamilton e a carruagem, mas assim que ele sai, Helena sente que não está mais sendo observada da maneira que estava antes, o que pode significar apenas uma coisa: alguém está atrás do príncipe. Uma busca rápida por César confirma suas suspeitas, e ele não está em lugar nenhum. Helena imagina que ele foi levado para um bordel, já que eles não estão abertos durante o dia, o que acaba sendo um esconderijo perfeito. Sem nem pensar, ela corre para encontrar o bordel, dizendo ao irmão para ir buscar Hamilton. Ele parece nervoso em deixá-la sozinha. Na verdade, como irmão mais velho, ele definitivamente não deveria deixá-la sozinha, mas Helena está determinada e não vai fazer nada estúpido. Depois de encontrar um lugar com aparência suspeita, ela arromba uma fechadura e entra pela porta dos fundos. Ela ouve uma conversa entre 2 pessoas falando sobre como esfaquear uma pessoa. Então, vou arriscar um palpite de que esses são os caras que ela está procurando. Eles claramente estão planejando um assassinato e tentando fazer parecer um acidente. Helena espreita pela porta e vê César amarrado no canto. Ele está tentando manter uma cara de coragem, mas seus raptores não estão nem aí. É bem óbvio que eles foram contratados por alguém da família real para se livrar dele, e assim garantir que a linha de sucessão mude a seu favor. Se for esse o caso, Helena tem que agir agora mesmo. Decidindo que sua melhor aposta é uma distração, ela pega uma cadeira e a bate no chão, atraindo um dos homens para o corredor. Armada apenas com um pedaço de cadeira quebrada, Helena entra na sala como uma verdadeira heroína, o acertando bem no joelho. Ela pega César, mas eles encontram outro homem do lado de fora. A única opção agora é correr por suas vidas, literalmente. Eles estão a poucos centímetros da porta quando outro homem, e ainda maior, aparece do outro lado lhes impedindo. Ele saca uma espada, e Helena se prepara para fazer o que pode com seu pedaço de cadeira. Então, de repente, César entra na frente e a bloqueia, recebendo um golpe nas costas. Caramba, não acredito que eles estão fazendo isso com crianças, isso é bem sombrio. Ao mesmo tempo Helena não pode deixá-lo, então ela faz o que sabe fazer melhor, se mantém firme e luta. Quando Leonardo e Hamilton chegam, eles encontram o sequestrador já lidado e deitado em poças do próprio sangue. A protagonista acabou de se tornar uma assassina aos 10 anos. Depois do incidente, Helena passa 3 dias na cama. Ela torceu o tornozelo e machucou alguns músculos do braço, o que provavelmente é o que acontece quando você usa técnicas de luta com espada real em um corpo pequeno. Pelo visto Helena também não matou os sequestradores, então eles foram levados para a capital para serem punidos. E o melhor de tudo, César ficou bem no final.
2 dias depois de sua recuperação, Helena finalmente tem que enfrentar as consequências, quando seu pai a chama em seu escritório. Ele parece muito bravo, mas a verdade é que ele não sabe o que fazer com ela. Está mais claro que nunca que Helena não é uma criança comum. Hamilton quer levá-la à capital para treinar seus talentos naturais, então, ele lhe dá uma escolha. Ela pode ficar no ducado e viver a vida tranquila que sempre quis, ou ela pode mais uma vez escolher o caminho do sangue e da glória. Mas ela decide escolher nenhuma das opções. A única coisa que ela realmente gosta é ensinar seu irmão a lutar com espadas, então por enquanto, esse será o foco dela. Depois disso, ela vai visitar César, mas fica presa na porta. Afinal, o que você diz para alguém que arriscou a vida por você? Ela ainda está se atormentando com isso, quando o príncipe aparece ao lado dela. Assustada, ela o segue até o quarto dele e pergunta sobre a lesão dele. Ele diz que ainda dói, mas que logo estará curada. Em vez do seu plano original de agradecer a ele por salvar sua vida parando aquele golpe, Helena começa a provocá-lo sobre como isso vai deixar uma cicatriz feia, e por isso ele não vai conseguir se casar. É um momento engraçado, e vemos que César fica envergonhado, dizendo que se a cicatriz realmente afetar seu casamento, então ela terá que cuidar dele. Helena parece curtir a piada, mas alguém mais suspeita que ele não está brincando tanto assim? Mas depois que o riso se acalma, Helena pergunta se ele tem tido dificuldade para dormir, já que ele parece tão cansado. Parece que o pobre príncipe tem estado com muito medo para descansar, mas quem pode culpá-lo? Quem enviou aqueles sequestradores era alguém da família imperial, então é alguém que vive no palácio, para onde ele voltará um dia. É um pouco mais difícil dormir sabendo que sua própria família estava atrás de você. Tudo é muito pesado para um jovem de 14 anos, principalmente com o trauma de quase ter sido assassinado. Mas em uma tentativa bizarra de confortá-lo, Helena diz que ele não estaria seguro mesmo que renunciasse ao trono. Bom trabalho, Helena, e isso vai animá-lo. Como alguém que já lutou pelo trono, ela sabe que a única opção de verdade dele é reivindicar seu direito de nascimento. Se ele ainda estiver na linha de sucessão para a posição de imperador, sempre haverá pessoas para protegê-lo. Então, realmente, ele não tem escolha a não ser lutar. Obviamente, isso é mais fácil de dizer que fazer, e a confiança de César parece abalada. Então, Helena o tranquiliza, dizendo que o apoiará e estará ao lado dele enquanto ele se fortalece. Ela diz que o ajudará a se tornar um imperador. Isso parece estar a alguns passos daquela vida pacífica ensinando seu irmão, mas espero que ela cumpra sua promessa. Dante precisa estar de volta à ação. Naquela noite, Helena dorme ao lado do príncipe, permitindo que ele tenha a primeira boa noite de sono desde o incidente. Alguns dias depois, a ferida sara, deixando uma cicatriz, assim como Helena previu. Hamilton queria desesperadamente levá-la à capital para aprimorar suas habilidades, mas seu pai se recusou. Então, no fim, a família Pereza se despede do príncipe depois de um verão muito movimentado. Com a despedida, César pede ao duque para visitar todos os verões, para que assim Helena possa ensiná-lo a lutar. Ele concorda, e os dois apertam as mãos, prometendo permanecer como mestre e aluno até que ele chegue ao posto de imperador, uma grande diferença da primeira reunião deles há 3 anos. 3 anos depois, os irmãos Pereza recebem uma carta de César dizendo para prepararem o quarto de hóspedes de novo para sua chegada no verão. Nenhum oi ou um como vocês estão, então aparentemente ele recuperou toda a sua arrogância nos últimos 3 anos, mas pelo menos ele sobreviveu. O velho trio estará reunido de novo, agora não mais como crianças, mas como jovens de 17 anos. Helena tem ensinado diligentemente Leonardo a lutar pelos últimos 3 anos. Ele ganhou algumas competições locais e passou para lâminas de verdade, não aquelas pequenas de madeira que usam para treinar. Helena acabou de comprar um novo par de espadas para eles dois, 2 armas prateadas e muito brilhantes. Não é apenas a reputação de Leonardo que melhorou, agora Helena também é uma tutora muito procurada, até mesmo por pessoas que costumavam chamá-la de estúpida e que diziam que uma garotinha nunca poderia ser uma mestra de esgrima. Ao sair da loja com as lâminas, uma garota de cabelos azuis esbarra nela e dispara na direção oposta. Por causa de seus dias como Dante, a princesa soube imediatamente que teve seus pertences valiosos roubados, mas como diabos aquela garota esvaziou seus bolsos nos curtos 2 segundos que fizeram contato. E claro, em vez de Helena chamar alguns guardas, ela corre atrás da ladra por conta própria. Não demora muito para ela encontrar um grupo de canalhas em um beco, e entre eles também está a garota de cabelos azuis. Ela ouve a conversa deles e descobre que a situação é ainda mais complexa que parece. A garota é na verdade membro de uma família nobre, então os bandidos querem mantê-la para pedir resgate. Mas em vez de sua família ter que pagar uma grande soma, a garota está tentando roubar e mendigar para pagar ela mesma aos poucos. Talvez isso também signifique que sua família não queria pagar o resgate. Será que ela é uma filha ilegítima? Se for esse o caso, isso vai se tornar muito pessoal para Helena, pois ela estava exatamente nessa posição em sua vida passada. Enquanto os bandidos agridem a garotinha, Helena aparece e pega de volta a carteira. Tudo o que ela precisou fazer foi pisar nos dedos do pé do líder, e de repente todos eles fogem gritando,
como um verdadeiro bando de covardes. Mas a pequena senhorita de cabelo azul não desiste tão facilmente. Ela pega um par de pedras e ataca Helena, ainda lutando para recuperar a carteira. Vendo todo o seu desespero, Helena propõe uma aposta, e se a garota conseguir acertá-la uma vez, ela devolverá a carteira. Mas se ela se render primeiro, então a garota deve se tornar uma subordinada de Helena. E claro, no mesmo instante em que ela começa a atacar de volta com sua espada, a garota desiste e se ajoelha. Depois de fazer algumas perguntas, Helena descobre que ela se chamava Terara, um nome dado a ela pelo conde, antes dele expulsar a garota e sua mãe de sua propriedade. Mas Helena não suporta a ideia dela andar por aí com um nome dado pelo seu pai terrível, então, ela dá à garota um novo nome, a chamando de Agot. A partir de agora, Agot será sua serva pessoal, o que é muito melhor que viver nas ruas e roubar para sobreviver. No dia seguinte, Agot já está de uniforme e sorrindo de orelha a orelha. Ela tem apenas 12 anos, mas é uma aprendiz rápida, então todos gostam dela imediatamente. A única coisa é que ela é um pouco entusiasmada demais. Ela literalmente quer fazer tudo por Helena, até mesmo alimentá-la na hora do jantar. Mas quando se trata da esgrima, Helena finalmente estabelece um limite, dizendo a Agot para ficar fora da área de prática. Leonardo percebeu o quão obediente era sua nova serva, e avisa sua irmã que ela e o príncipe definitivamente não se darão bem. Mas Helena apenas tenta ignorar a crescente sensação de que ele pode estar certo. Então o grande dia chega, com César finalmente chegando ao ducado de Pereza. Ele cresceu bastante, e agora já parece um homem, não um menino. Ele rapidamente brinca que Helena parece menor que no ano passado, ganhando um soco muito bem dado no estômago. Depois de se recuperar desse golpe, César percebe Agot, que já está se agarrando protetoramente à sua senhora. Como Leonardo disse, ele já parece irritado, mas Helena não leva as reclamações dele muito a sério. Ela está ocupada olhando para as coxas dele, literalmente, e também não tem vergonha de admitir isso. Ela até teria estendido a mão para apertá-las, se Agot não tivesse chegado bem na hora certa com o chá. Segundos depois, César e Agot estão gritando um com o outro sobre alguma coisa, quando Helena lhe diz para não brigar por causa dela. Então, Agot sai da sala com um sorriso, pensando que ganhou aquela rodada. Na verdade, não parece ter nenhum vencedor ali, mas de qualquer forma, isso faz com que César fique tão desesperado para voltar às boas graças de Helena, que ele se oferece para deixá-la tocar sua coxa. Embora isso pareça meio estranho, Helena está genuinamente impressionada com a definição muscular dele, até que de repente ela olha para cima, percebendo que eles estão a apenas alguns centímetros de distância. De repente, Helena sai correndo da sala com seu rosto vermelho. Pelo visto, essa foi a primeira vez em suas 2 vidas que ela se sentiu envergonhada. Depois disso, Helena faz o seu melhor para evitar completamente o príncipe. Ela passou de rainha de gelo sem sentimentos para alguém que está com muito medo até de fazer contato visual, o que é meio constrangedor, já que ela supostamente seria sua professora durante o verão. Depois de alguns dias fugindo e se escondendo, Helena diz a si mesma para se recompor. Naquela noite, César também aparece embaixo da janela dela, jogando pedras para chamar sua atenção. Imediatamente ela tenta voltar para dentro, mas ele implora para que ela fique e converse um pouco com ele. Depois de conseguir sua permissão, ele escala para dentro de seu quarto, e explica que teve que vir de fora porque Agot estava guardando a porta da garota. César estava pensando que fez algo de errado, já que ela estava lhe evitando nos últimos dias. Mas Helena o tranquiliza, dizendo que não o odeia, apenas que ele mudou. Quer dizer, ele cresceu tanto que é praticamente uma pessoa diferente agora, então é claro que isso vai ser estranho para um amigo de infância. O príncipe também admite que estava nervoso sobre esse verão. Ele só ficará aqui por 3 meses, e depois disso ele será um adulto. Na verdade, ele está preocupado que Leonardo e Helena se esqueçam dele quando crescerem e começarem suas próprias vidas. Tocada por sua preocupação, Helena pega a mão dele e promete nunca abandonar seu amigo. Poucos segundos depois, ele parece já ter superado, e se enrola debaixo do cobertor dela para dormir. Ele não tem mesmo um pingo de autoconsciência, pois eles são quase adultos agora, então compartilhar uma cama é muito diferente de quando eram mais jovens. Mas César é insistente, e ela também acabou de prometer não fugir, então ela não parece ter escolha. Assim como nos velhos tempos, o príncipe se sente confortado pela sua presença e adormece quase que instantaneamente, enquanto murmura algum tipo de desculpa por ter crescido. E agora que eles se reconectaram, a aula de esgrima volta a ser tão vigorosa e exigente quanto antes. César está melhorando rapidamente, como esperado de alguém com seus talentos naturais. Mas isso também significa que Helena tem que revisar constantemente os planos de aula, já que ele está avançando a um ritmo muito além de suas expectativas. Uma pessoa que sabe melhor que ninguém como ela se sente era Hamilton, que está orgulhoso de ver a garota trabalhando tão duro. Ele também é grato por Helena ser uma boa amiga para César. Hamilton fala que quando César passa seu verão no mansão dos Pereza, ele é livre para rir e agir de acordo com sua idade, muito diferente do palácio. Lá ele era conhecido como Lobo Cinza, pois ele não confia em ninguém, e também não deixa ninguém se aproximar.
Hamilton até admite que houve tentativas contra a vida dele, mas pede a Helena para manter isso em segredo, já que ele não gostaria que ela soubesse disso. As coisas são muito mais difíceis para César que aquilo que ele demonstrava, mas ele nunca deixou nada disso afetá-lo. Hamilton realmente acha que o único motivo para ele ainda estar tão determinado a se tornar imperador é por causa de Helena, e daquela promessa que ela lhe fez há tantos anos. Mas isso também meio que a preocupa. Ele já fez muito para alcançar seu sonho, mas será que ela foi precipitada ao jurar sua lealdade? Afinal, seu objetivo nessa vida era paz e tranquilidade, então se envolver com a política da família imperial é exatamente o oposto. Helena chama César para um quarto privado naquela noite, para uma sessão especial. Ela quer ensinar a ele alguns truques não tão honrosos, sem seu irmão por perto para ver. Sem qualquer aviso, ela parte para cima dele, e quase corta seu ombro. César fica confuso, tentando acompanhar todos os novos movimentos e as táticas que ela lhe mostra. Ele faz o seu melhor por alguns minutos, mas no final, Helena o desarma e vence a primeira rodada. Mas a próxima é tão brutal quanto, e um golpe surpresa com o cabo da espada o deixa tremendo no chão. Enquanto ele olha para ela em choque, Helena diz que não ficará satisfeita até que ele consiga matá-la. Meio pesado, mas acho que ouvir sobre suas tentativas de assassinato realmente abalou a garota. Ver a determinação dela dá um incentivo a César, então, ele pega sua espada e eles começam de novo. Eles continuam a ter suas sessões de treinamento especial ao longo do verão, fazendo César crescer dia a dia, apesar do enorme esforço que ele faz apenas para acompanhar Helena. Durante esse tempo, Agot e o príncipe continuam sua intensa rivalidade. Um dia, enquanto Helena está tomando seu chá, Agot expressa suas suspeitas, alegando que César tem intenções obscuras em relação a ela. Agot também está com ciúmes do tempo que eles dois passam juntos durante as aulas de esgrima. Então, Helena oferece enviar Agot para uma escola de treinamento, perdendo completamente o ponto que sua serva queria lhe mostrar. Helena não queria assumir mais alunos, mas pensa em como Leonardo poderia se beneficiar de um parceiro de treino mais próximo de seu nível de habilidade quando César partir. Assim, ela promete ensinar Agot ela mesma quando César partir, avisando que se ela não alcançar o nível de Leonardo dentro de um ano, ela será enviada para a escola de esgrima. Parece meio severo, mas se alguém tinha a determinação para fazer algo tão impossível, esse alguém era Agot. No fim daquele verão, Helena consegue ensinar a César todos os truques sujos que ela conhecia, e então pode enviá-lo de volta ao palácio, sabendo que ele estará a salvo de ataques. As coisas logo voltam ao normal na propriedade dos Pereza, e por um tempo, Helena desfruta de paz e tranquilidade com seu irmão e serva. Mas então, 5 meses depois, uma mulher chega à propriedade e vira tudo de cabeça para baixo. Uma senhora chamada Lena Everin é enviada em nome do príncipe César para entregar 2 cartas, uma para cada um dos dois. Helena não tem certeza o que elas contêm de tão importante para ela ser enviada pessoalmente em seu nome, quando então Lena explica que o próprio príncipe lhe disse que Helena não iria aparecer se não fosse assim. Na verdade, as cartas são convites para a cerimônia de coroação de César, e os Perezas descobriram isso vários dias atrás. As coroações geralmente são no início do ano, mas essa será realizada neste inverno. Aparentemente, César queria que seu aniversário e coroação fossem celebrados ao mesmo tempo, mas Helena estava esperando não receber um convite. Ela e Leonardo são tecnicamente muito jovens para participar de grandes eventos como esse, e além disso, ela não quer ter o incômodo de ir à capital. Ela diz a mesma coisa a Lena, usando como desculpa para não ir, mas é claro, escondendo a parte que ela não quer ter esse incômodo. Mas então é quando a senhora pede para ela dar outra olhada no convite. Em letras pequenas e bem no fim, diz que se Helena se recusar, ele contará a todos sobre a vez que ela pediu para tocar sua coxa. Aparentemente, o aprendiz superou sua mestra. Furiosa, Helena decide ir, principalmente porque agora queria estrangular ele com as próprias mãos. Então, Lena anuncia o segundo motivo de sua chegada. A equipe imperial já preparou algumas opções de trajes para ela. Parece atencioso da parte de César, mas na verdade, é para que Helena não possa usar a desculpa de não ter tempo de mandar fazer um vestido. Como essa é tecnicamente a introdução de Helena e Leonardo à alta sociedade, eles precisam estar no seu melhor, além de aprender todos os nomes e famílias de nobres que estarão presentes. O dia da coroação finalmente chega, então toda a família Pereza comparece junta. No entanto, as crianças não são permitidas na coroação em si, já que ela é apenas para oficiais de alta patente. O plano de Helena é ficar nos bastidores e não conversar até que ela possa ir para casa. Mas em apenas 30 minutos, alguém já derramou vinho em seu vestido, então lá se vai todo o seu plano. Não se tem certeza se a garota pretendia derramar o vinho ou não, mas agora Helena terá que trocar de roupa. Mas antes desse pequeno desastre, a verdade é que Helena estava indo muito bem, afinal ela é bonita e vem de uma família poderosa que tem poucos inimigos, já que não está ativamente envolvida na política. Então, é claro que ela também é muito popular entre os garotos. Leonardo também está se saindo muito bem com as moças, já que sua reputação como espadachim se espalhou bastante. Provavelmente ele está gostando, mas para Helena, isso era um verdadeiro inferno.
Ela só consegue escapar porque seu irmão empurra todos os solteiros e a leva para um quarto tranquilo. Ele a deixa lá para descansar em paz, quando uma garota loira chamada Ulla Bronte se aproxima para se apresentar. Ela parece ser muito doce, mas os Brontes também são a família da primeira imperatriz, aquela que tem o maior interesse em matar César. Em primeiro lugar, já é meio suspeito que os membros de sua família apareçam na coroação dele, então Helena trata Ulla com cautela. No início, elas conversam casualmente sobre como ela é próxima de César, até que de repente Ulla se inclina e pergunta enquanto sussurra qual era a relação dela com o príncipe. Antes que Helena tenha a chance de responder, ela derrama vinho tinto em seu vestido, fazendo um grande alvoroço. Que garota astuta, ela até tem um vestido extra preparado e o oferece a Helena. Mas claro que o vestido reserva vai ser horrível, então, em vez de ceder e aceitar, ela joga o resto do vinho no rosto de Ulla. E agora que ela está coberta de vinho, Helena sugere gentilmente que ela use o seu vestido reserva. As senhoras ficam mortificadas quando percebem que não só a brincadeira delas deu errado, mas agora elas se fizeram inimigas da garota mais próxima do príncipe herdeiro, e até mesmo estragaram o vestido que ele escolheu para ela. Ela é literalmente a única pessoa que você não quer irritar. Helena tenta remover a mancha no banheiro, mas não sai, o que ao mesmo tempo é um alívio para uma garota que tem procurado uma desculpa para fugir a noite toda. Mas ela não consegue parar de pensar na garota de Bronte. Além de sua proximidade com César, que outro motivo ela teria para fazer inimizade com a família Pereza? Talvez ela tenha uma queda pelo príncipe, mas qualquer que fosse o plano dela, Ulla claramente falhou. Alguém no salão anuncia a chegada do príncipe herdeiro César, mas ainda assim Helena permanece dentro. Ela fica perto da janela enquanto a neve começa a cair, pensando nos dias em que era imperatriz. Ela está fechando a janela, quando de repente, outro par de mãos aparece ao lado dela. César de alguma forma escapou de sua própria coroação para surpreendê-la. Helena está meio chocada que ele não esteja ocupado agora sendo literalmente coroado. Ele tem uma responsabilidade de ir ver seus convidados, mas como de costume, sua prioridade número 1 é Helena. Ela, por outro lado, estava determinada a torcer o pescoço do rapaz por obrigá-la a vir a essa festa, mas vendo ele estando tão exausto por suas obrigações, ela não tem coragem. Ela faz outro comentário casual sobre a altura dele, então César se abaixa ao nível dela, e como qualquer garota confrontada com um homem bonito a alguns centímetros de distância, Helena se descontrola. Depois de empurrar o rosto dele, Helena brinca que como ela é a mestra, seria mais adequado ele se ajoelhar. Então, ele faz exatamente isso, e o príncipe herdeiro do império se ajoelha na frente dela. Com vergonha de dizer na cara dele, Helena apenas cobre os olhos dele e lhe deseja feliz aniversário, agradecendo por ele ter nascido. Então, ele pega as mãos dela, se levanta e diz que nasceu apenas para Helena. Aparentemente ela ainda não entendeu a mensagem, e depois da coroação passar, todo o império ganha 3 dias de feriado. Enquanto outras pessoas estavam provavelmente festejando, Helena só queria ficar em casa e dormir. Leonardo está determinado a se tornar um cavaleiro, então ele estará ocupado visitando suas tropas. Isso deveria significar que Helena teria sua paz e tranquilidade, se ao menos um certo príncipe não aparecesse à sua porta no dia seguinte. E com razão, Helena o repreende por tirar tanto tempo de folga sendo um príncipe. Ela tenta expulsá-lo de casa, mas ele acaba pedindo para ela passar um tempo com ele, como seu presente de aniversário. Então, ela fica presa com isso, já que o outro pedido de aniversário dele seria uma vila à beira-mar. Parece que eles passarão um dia juntos, e claro, César quer tornar isso o mais público possível. Eles passeiam pela cidade olhando roupas para Helena, embora aquilo supostamente seja um presente de aniversário para ele. Ela pergunta o porquê daquilo quando eles param para bolos e chá, mas o príncipe apenas diz que é mais divertido comprar coisas para ela, enquanto se senta e encara ela com um sorriso bobo. Helena tenta ignorá-lo, e a conversa se volta para a festa, onde ele pergunta se ela conheceu alguém. Ele obviamente está tentando descobrir se algum garoto chamou a atenção dela, mas em vez disso, Helena menciona Ulla Bronte. Mas já que ela provavelmente é um tópico desconfortável para o príncipe, ela não explica o que aconteceu e muda de assunto, dando a César seu verdadeiro presente de aniversário. Não era nada muito chique, sendo apenas um cachecol de tricô, mas pela expressão no rosto de César, até parecia que era uma barra de ouro. De qualquer forma, Helena não é muito boa em tricotar, então ficou um pouco áspero nas bordas. Mas o príncipe herdeiro o coloca imediatamente, e diz que é seu presente favorito de todos. Aquilo é meio difícil de acreditar, principalmente quando ele provavelmente está recebendo cavalos, joias e casas nas montanhas. Isso é mais um sinal de que ele está perdidamente apaixonado por Helena, e ele só queria que ela abrisse os olhos e visse isso. Naquela noite, Helena está voltando para a casa de carruagem, apreciando a bela paisagem da cidade à noite. Como ela mora na zona rural, essa é uma rara ocasião para apreciar a vista de sua antiga casa, já que foi lá onde ela viveu como imperatriz 500 anos atrás, e de alguma forma, o lugar não mudou muito. César está dormindo em frente a ela, e tão cansado que ele não acorda quando ela lhe chama.
Então, ela se aproxima para acordá-lo, e no momento mais conveniente possível, a carruagem passa por uma pedra, jogando os dois dentro. Parecia que César estava por cima de Helena, e seus rostos se chocaram. Poderia ter sido bem romântico, mas os dois parecem mais machucados que qualquer outra coisa. César parece bem frustrado, e quando eles chegam à residência do Duque na cidade, Helena literalmente corre para fora da carruagem, não querendo passar mais nenhum segundo naquele silêncio constrangedor com o príncipe. Mas assim que ela entra em casa, Leonardo percebe que seu lábio está machucado e inchado. Helena acaba ficando muito nervosa, já que com certeza ninguém acreditaria se a ouvisse. Então ela acaba mentindo, dizendo que apenas mordeu o próprio lábio na carruagem. Mas o fato dela estar vermelha e tremendo também é suspeito, então ela disfarça e vai para o quarto dormir, tentando esquecer aquela humilhação. 2 dias depois, uma tempestade cobre toda a capital de neve, bloqueando qualquer chance de Helena voltar para casa conforme planejado. Seu lábio também ainda está inchado, e na verdade, está até pior, o que torna tudo ainda mais confuso quando César e Hamilton apareçam para uma visita naquela manhã. Seus lábios inchados são literalmente iguais, e qualquer um com olhos poderia ver o que aconteceu. Hamilton está reclamando de como César não leva a sério seu trabalho como príncipe herdeiro, e Helena faz uma careta porque está brava com ele. Eles formam uma boa dupla, até que Hamilton menciona que César desapareceu uma noite e voltou com o lábio inchado. Como ele não é totalmente idiota, Hamilton lentamente junta 2 com 2, o que não é difícil, principalmente com as crianças reagindo exageradamente a cada pequeno comentário. Felizmente, ele é facilmente distraído quando Helena menciona sobre um livro famoso na coleção deles. Enquanto eles se dirigem para olhá-lo, o príncipe herdeiro pede para ir junto, mas é rejeitado. Helena lhe lança um olhar que claramente diz: pare de ser idiota, nós precisamos ficar separados. Então, em vez disso ele fica completamente melancólico, enquanto olha pela janela. Na biblioteca, Hamilton parece entusiasmado com alguns livros antigos e de caligrafia bonita. E enquanto ele resmunga consigo mesmo, Helena não consegue parar de pensar no olhar que César lhe deu antes dela sair. Ele parecia magoado, apesar dela não ter certeza se era para disfarçar o machucado ou se estava mesmo chateado. Enquanto pensa sobre isso, Helena reclama sobre César aparecer de novo para incomodá-la. Mas Hamilton admite que na verdade, foi ideia dele vir hoje. Sim, ele queria reclamar sobre a dor de cabeça em comum deles, mas ele também queria ver César relaxar um pouco. A coroação causou muito estresse, então, ele trouxe seu jovem mestre para Helena, para ele ter um momento de descanso. Nesse momento, Hamilton também admite que a coroação foi adiantada porque a consorte imperial está prestes a se tornar a primeira imperatriz, o que coloca César em uma posição perigosa. Se ela se tornar imperatriz, então seu filho irá atrás do título de príncipe herdeiro, e tentará tomá-lo de César. Isso também lança alguma luz sobre as atividades do Duque Pereza até agora. Eles têm sido neutros na política imperial, mas ultimamente o Duque tem participado de muitos encontros sociais, e até agora Helena não sabia o porquê. Mas agora ela sabe, seu pai oficialmente tomou o lado de César. Talvez tenha sido por isso que Ulla teve a ousadia de ser tão rude com ela, já que elas estão em lados opostos no campo político. Tudo ainda é um pouco confuso, e Helena pergunta a Hamilton por que ele confiaria essa informação a ela. Ele diz que é apenas uma recompensa por lhe mostrar o livro, mas ela sabe que era claramente mais que isso. Desde jovem, Hamilton sempre a tratou como adulta e tentou trazê-la para a vida imperial. Mesmo agora ele se oferece para ser seu informante sobre os assuntos que ela está longe demais para ouvir. Aparentemente ele confia muito nela, querendo mantê-la ao lado de César. Falando no príncipe herdeiro, quando Helena retorna da biblioteca, ela o encontra dormindo profundamente perto da janela. Ela dá um toque na sua cabeça para acordá-lo, e brinca que estava prestes a fazer desenhos no rosto dele. Então, de repente as coisas ficam quietas e sérias entre eles. César estende a mão para tocar o rosto dela, murmurando que a ferida dela ainda não cicatrizou, quando então, sem nenhum aviso, ele a beija. Enquanto ela ainda está atordoada, encarando o rapaz, César pergunta se está tudo bem para eles se beijarem. Ela fala que geralmente se pedia permissão antes de fazer algo assim, mas César não parece se importar, e já está na metade do caminho quando diz que vai fazer de novo, fazendo tudo mais uma vez. Alguns dias depois, a neve se dissipa, então Leonardo e Helena podem voltar à propriedade do Duque Pereza. Hamilton e Helena vêm se despedir deles, e a única pessoa que não está lá é César. Aparentemente, Agot se recusou a deixá-lo visitar a garota. Enquanto eles se afastam na carruagem, Helena admite em silêncio que queria vê-lo mais uma vez antes de voltarem para casa. E de repente, avançamos para 3 verões depois da coroação. Leonardo impressionou o comandante dos cavaleiros, e agora está treinando para se juntar a eles, então ele só via sua irmã uma vez por mês. César veio lhe visitar a cada verão, assim como antes, mas hoje em dia ele já não pode ficar por muito tempo. Ao mesmo tempo, Agot está obcecada com sua prática de esgrima e luta o dia todo, até suas mãos ficarem inchadas. No 4º ano depois da coroação, César volta à propriedade dos Pereza, carregando um convite para a competição de esgrima da família imperial.
Nos anos anteriores, apenas cavaleiros podiam participar, mas esse ano não tem restrições de quem pode entrar. Ele claramente está tentando convencer Helena a participar, mas em vez disso ela sugere que Agot tente. E é claro que o próprio príncipe também estará lutando. Desde que a família Grey assumiu o trono do Imperador Dante, o príncipe teve que participar de todas as competições. Quando Helena descobre que o príncipe estará competindo, ela acaba concordando em acompanhar seus pupilos à capital para ver a competição. Naquela noite, César está prestes a partir, quando Helena o pega na porta. Desde o beijo deles há 3 anos, as coisas têm sido estranhas entre eles, e nenhum deles mencionou isso novamente. E agora, porque ele estava tão ocupado, o relacionamento deles está começando a desaparecer. Mas pelo visto não o bastante, pois ao sair, César volta de repente para dar um abraço em Helena, pedindo a ela que lhe dê energia para as provações que estão por vir. Mas afinal, como eles poderiam ter tido um beijo como aquele, e depois apenas ignorá-lo por 3 anos? Mas de qualquer forma, um mês depois a competição chega. Helena e Leonardo se aventuram até a capital para participar, junto com Agot, que está fascinada por cada pequena coisa. Ela nunca esteve na cidade antes, e nunca viu todo o glamour do palácio e das ruas. Ela é tão adorável que Helena acha doce e compra muitos presentes para a menina, o que apenas intensifica seu espírito de luta. Com todos os discípulos de Helena participando, o vencedor certamente estará entre os 3. Depois de sua pequena viagem de compras, Helena escapa para encontrar César por um tempo. Ela não diz a Leonardo onde está indo, mas bem, ela só tem 3 amigos, então não é difícil adivinhar. Pouco depois ela chega a um restaurante, mas é Hamilton quem ela encontra primeiro. Ela quer informações sobre a família Bronte, especificamente as atividades da primeira imperatriz. Então, Hamilton começa com o básico. Como ela provavelmente adivinhou, a imperatriz está tentando fazer com que seu próprio filho seja o imperador. Mas César ainda está em uma posição forte, e eles não podem simplesmente trocar o príncipe herdeiro. Então, em vez disso, eles primeiro estão tentando colocar uma dos seus como a princesa herdeira. E claro, quem os Brontes escolheram foi ninguém menos que Ula. Com isso o momento de falar sobre o noivado de César finalmente chegou. Hamilton diz que eles têm poder suficiente para fazer de Helena a princesa herdeira, mas a garota se recusa. Ela não tem interesse em ser imperatriz, já que já foi a governante e odeia socializar. Ela realmente seria a pior pessoa para o trabalho, mas isso não torna mais fácil para ela assistir outra pessoa se casar com César. No fim, Helena decide afundar todos os pensamentos sobre casamento, focando na competição à frente. O lugar está cheio e as multidões estão fervilhando, e felizmente os assentos nobres ficam um andar acima. Mas o que não é tão bom para Helena é que a pessoa que toma o assento ao lado dela é a mulher do momento, a senhorita Ula Bronte. Depois de seu último encontro, a garota está morta de medo da senhorita Pereza, mas Helena acha toda a situação bastante divertida, então não lhe deixa trocar de assento. Em todos os aspectos, Helena é perfeitamente educada, mas na verdade, ela estava observando Ula de perto, imaginando como alguém tão assustada vai sobreviver na família imperial. Logo a rodada final de lutas começa. Infelizmente, Agot perde sua partida, mas seu desempenho ainda foi admirável, atraindo muita atenção da multidão. Então, o próximo é Leonardo, que consegue ganhar sua partida com um único movimento. O último a competir é o príncipe, que derrota seus inimigos sem hesitar. A multidão parecia um pouco mais receosa que impressionada, o que até que faz sentido já que ele usou o estilo menos honroso de Helena. A partida final é entre César e Leonardo. Eles lutam ferozmente e dão um bom espetáculo para os nobres, mas no final, e como você provavelmente esperava, César é quem sai vitorioso. As garotas enlouquecem, e em especial a senhora Bronte, que já está praticamente obcecada por ele. César recebe uma coroa de flores por ser o vencedor, e a tradição dita que ele deve entregá-la à dama em seu coração. Ele marcha diretamente para Ula, que espera ansiosamente, enquanto parece Helena fingir não prestar atenção. Ula parabeniza o príncipe de todo o coração, dizendo que acreditava nele desde o início. César sorri calorosamente de volta, enquanto a imperatriz assiste a tudo com um sorriso de satisfação. Ele tira a coroa da cabeça, mas ela não vai para Ula, vai para Helena. A imperatriz provavelmente vai surtar depois disso, mas César proclama em voz alta que sua vitória pertence à sua mestra, ficando meio incerto se aquilo foi um gesto romântico ou um sinal de agradecimento. Depois disso, começam a surgir rumores entre os nobres sobre o talento de Helena. Todos estão se perguntando se ela retribuirá seu afeto, mas também estão se perguntando o que acontecerá com a senhora Bronte agora. Atrás de portas fechadas, Helena está ensinando uma lição a seu pupilo. E enquanto polia sua espada na frente dele, ele já começa a se desculpar pelo crime que cometeu ao jogá-la nos holofotes e lhe causar uma série de problemas. Ele é realmente bem treinado, e além dos rumores, Helena também está chateada porque sentiu como se ele estivesse lhe usando em sua guerra contra a imperatriz. Mas ele logo conquista sua simpatia de novo depois de falar que estava apenas tentando lhe mostrar os resultados de seu ensino. De alguma forma, Helena acaba se deixando levar, e no fim o tranquiliza de que está tudo bem.
Ela agradece pela coroa de flores, e até admite que ele merece uma recompensa pela vitória. Maravilhado, César imediatamente se anima e dá um beijo na mão dela, dizendo que estará esperando ansiosamente por sua recompensa. Mais tarde, quando ela conta a história para Leonardo, ele parece bem impressionado com as táticas manipuladoras do príncipe. Ele também entrega a ela uma carta com o selo real, mas ela não é de César, é da Imperatriz. Agora, a vilã número 1 entrou no campo de batalha. Os personagens estão começando a se movimentar, e a guerra pelo trono parece cada vez mais próxima.